Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21, versículos 25 a 33. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra consternação dos povos pela confusão do bramido do mar e das ondas. Mirrando-se os homens de susto na expectação do que virá sobre todo o mundo, porque as virtudes do céu se abalarão, e então verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem com grande poder e majestade. Quando começarem, pois, a cumprir-se estas coisas, olhai e levantai as vossas cabeças, porque está próxima a vossa redenção. E disse-lhes esta comparação: vede a figueira e todas as árvores, quando já começam a desabrochar, vós sabeis que está perto o estio. Assim também, quando virdes que acontecem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Estimados irmãos, trazemos a reflexão, o sermão dominical, aqui pelo Instituto Paráclitos. Este é o primeiro domingo do Advento. O Advento é, pois, a preparação para a vinda de nosso Senhor, para o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo em Belém, e representa os mais de 4.000 anos que estiveram todos aqueles que viveram no Antigo Testamento aguardando a vinda do Messias. Assim, o Advento representa ou significa este entusiasmo, este anseio pela vinda do Salvador. A primeira vinda, como dissemos, mas também a Igreja nos faz meditar, nos faz pensar sobre a segunda vinda, ou seja, sobre o juízo universal. Mas antes de considerarmos este aspecto do Santo Evangelho de hoje, consideremos sobre a Epístola de São Paulo aos Romanos, que muito tem a nos ensinar sobre como devemos nos preparar bem para o nascimento, para a vinda de nosso Salvador. São Paulo nos fala sobre o sono, sobre a noite, sobre o dia, sobre as trevas, as obras das trevas. Aqui nós podemos entender por este sono a tibieza com que tantos católicos vivem hoje em dia. Alguns que não param para pensar, para meditar nas coisas de Deus. À noite, pois, nós podemos dizer que é o pecado que nos cerca de trevas, que cerca nossa alma e nos afasta de Deus, que é a luz verdadeira. Mas São Paulo nos fala sobre o dia, e aqui simboliza a fé, a graça, a reconciliação com Deus. Representa, pois, a nossa salvação. Mas São Paulo também nos diz que devemos, pois, estar longes. Devemos nos afastar das obras das trevas. E nos fala para que nos revistamos das armas da luz. E assim andemos honestamente, não na impureza, não na dissolução, não nas bebedeiras, mas revestidos de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, devemos nos revestir com as virtudes, com a fé, com a esperança e com a caridade para combatermos
o mundo, o demônio e a carne. Revestir-se de nosso Senhor Jesus Cristo quer dizer imitá-lo nos seus pensamentos, nos seus ditos, nas suas obras. E assim nós, pois, teremos realmente uma renovação espiritual. Eis, pois, o primeiro ponto que gostaríamos de considerar neste primeiro sermão, neste primeiro domingo do Advento. Ou seja, a nossa preparação para o nascimento do Salvador, seja para este nascimento agora, como estamos nos preparando para o Natal, seja para o juízo universal, devemos, pois, fazer ou cumprir estas recomendações que São Paulo nos dá na epístola de hoje. Muito importante isso. Se nós não olhamos para a nossa vida espiritual, se nós, durante estas 4 semanas que teremos de Advento, se nós não pararmos para fazer um exame de consciência, para fazer uma análise da nossa vida espiritual, para nos prepararmos realmente para o nascimento de nosso Salvador, pois não teremos os frutos e graças que nosso Senhor nos prepara e que espera de nós. A preparação, pois, para o Natal deve nos levar a revisar a nossa vida. Se nós fizermos isso, pois nós estaremos muito tranquilos para considerar, agora, já entrando no Santo Evangelho, considerar sobre o julgamento, considerar sobre a vinda de nosso Senhor. O Santo Evangelho, nosso Senhor nos fala algo muito importante depois de mencionar todos os acontecimentos, tudo aquilo que está previsto, não é? Seja com relação a nós mesmos, com os astros, enfim, com as forças da natureza, pois ele diz: quando estas coisas acontecerem, levantai vossas cabeças. Levantai as cabeças, porque está próxima a vossa redenção. Assim, estimados irmãos, se nós quisermos estar, pois, de cabeças erguidas, se quisermos estar tranquilos para o encontro com nosso Senhor, se quisermos estar tranquilos diante daquele que nos julgará, pois estejamos preparados desde já. Não é à toa que a Santa Igreja nos propõe, tanto no final do ano litúrgico, como vimos no ano passado, quanto nesse primeiro domingo do ano litúrgico, abrindo o ano eclesiástico, pois nos põe a consideração do juízo final, nos põe a consideração sobre os fins dos tempos, podemos assim dizer. Pois, para que possamos estar preparados, para que não sejamos pegos de surpresa. Ai, quantos cristãos, quantos católicos que hoje vivem na tibieza, que hoje vivem totalmente afastados daquilo que nosso Senhor pede e daquilo que nós sabemos que nossa santa religião nos ensina e nos manda fazer. Devemos, pois, estimados irmãos, fazer uma verdadeira revisão de nossa vida. Todo este entusiasmo, todo este anseio pela vinda de nosso Senhor, que tiveram estes antigos, que tiveram aqueles grandes homens, os santos, os patriarcas do Antigo Testamento, pois assim deve ser o nosso anseio pela vinda de nosso Senhor também. Se lá eles tinham apenas este anseio e este entusiasmo, não é? Esta busca de se santificar, esta busca por fazer algo
e preparar a vinda de nosso Senhor, pois também nós devemos nos preparar e preparar a vinda dele com sua graça, com suas bênçãos para a nossa alma. O Senhor virá à nossa alma na medida em que nós o esperamos, na medida em que nós o desejemos. Aí sim ele virá. Os primeiros cristãos se preparavam para o Natal, para o nascimento de Nosso Senhor, de um modo muito especial, com penitências, com oração, com uma vida de piedade séria, com jejuns e assim por diante. Nós, católicos atuais, pois temos a nossa preparação. Mas aqui, estimados irmãos, chamo a atenção para olharmos para tudo isso e considerarmos como é a nossa preparação. Como foi a preparação nos anos passados? Talvez nos preparamos para receber visitas, receber parentes. Talvez preparamos a casa, preparamos, não é, a festa, os convidados, ou então nos preparamos para viajar, para encontrar com os amigos, com os familiares. Nos preocupamos com as roupas a serem usadas, com os meios que disporíamos, enfim, várias preocupações, uma preparação toda, mas e a parte espiritual? Muitos católicos têm deixado. Nos preocupamos com tudo. Nos preocupamos com toda a festa, com toda a organização, as luzes e esquecemos do mais importante. Esquecemos de preparar nossa alma para receber as graças que o menino Deus nos traz no Natal. E isso é terrível. Isso faz muito mal para nossa alma. Isso nos faz e nos leva àquilo que São Paulo nos chamou a atenção, retomamos a epístola. Nos faz cair num torpor, numa tibieza, num sono espiritual. E quantas almas que não ficaram só nisso, mas que caíram no pecado grave, que permaneceram no pecado grave, inimigos de Deus. Por isso, talvez que em muitas famílias, o Natal é vazio, é festa, comer, beber, bagunça e acabou. Porque falta o elemento principal. Falta nosso Senhor. Talvez Ele é o único que não é convidado para a festa. É o único que não é reservado um local, um lugar especial para a celebração de Natal. Estimados irmãos, nesta nossa preparação para o Natal deste ano, pois façamos diferente. Estamos no primeiro domingo do Advento. Estamos considerando, pois, a vinda de nosso Senhor e que virá realmente em nossa alma, como dissemos, na medida em que o esperemos. E esta espera se dará se nós realmente colocarmos, ou, como nos diz São Paulo, usarmos as armas devidas para nos revestirmos e estarmos realmente preparados para recebê-lo em nossa alma com sua graça, em nosso coração com suas bênçãos. Passamos, depois dessas considerações, para o segundo ponto que gostaria de mencionar com os senhores, que gostaria de falar e que é o que a Santa Igreja nos apresenta neste primeiro domingo também, que é o segundo aspecto da vinda de Nosso Senhor e se refere ao juízo universal.
Assim, a Santa Igreja, para nos despertar, para nos mover à penitência, aproveitando a visita misericordiosa de Nosso Senhor, nos propõe emenda de vida, nos propõe que estejamos preparados para o dia do juízo, o juízo final. É algo muito sério, é algo muito grandioso, porque a nossa consideração deve ser a seguinte: aparecerá o Supremo Juiz, com toda a majestade, com todo o esplendor, acompanhado pelos anjos, pelos bem-aventurados, precedido da Santa Cruz, refulgente como o sol, sinal de graça para os bons e de vingança para os maus. Ah, como será diferente esta segunda vinda! Na primeira vinda, no nascimento em Belém, pois Nosso Senhor aparece pequeno, criancinha, humilde, indefeso, na mais extrema pobreza, desconhecido, humilhado, rejeitado e perseguido. Mas a segunda vinda, como vimos, pois será algo triunfante, algo grandioso e glorioso. E devemos, pois, estar preparados. Devemos, pois, estar de almas limpas e revestidos de Nosso Senhor e das armas com que nos falou São Paulo, para podermos estar de cabeças erguidas diante de nosso Rei e de nosso Juiz. Aparecerão então os anjos e estarão aí os bons e os maus, que serão separados, uns à esquerda de Nosso Senhor e outros à direita. E esta separação será irrevogável, será eterna. Sim, repetimos, os anjos aparecerão ou estarão aí e apartarão. Haverá uma separação entre os bons e os maus. Serão também manifestadas nesse dia as consciências de todos. Não haverá nada mais escondido, não haverá mais segredos. E isso à luz dos olhos de todos. Se mostrarão todos os crimes cometidos desde o paraíso terrestre, tanto aqueles que afrontam a publicidade, como aqueles que ficaram ocultos nas trevas, todos serão abertamente sabidos por todos. Quantos crimes ignorados, impunes, hoje cobertos talvez de honras, de glórias humanas, provocarão naquela hora, então, o alarido do gênero humano em peso. Ah, como será triste, como será terrível! E nosso Salvador, nosso Senhor, então proferirá finalmente a sentença. Este juiz supremo pronunciará uma sentença formidável para os réprobos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e os seus anjos. Ah, que hora terrível! Que hora, por outro lado, grandiosa para os bons, para os escolhidos, para os que realmente lutaram com as armas deixadas por Nosso Senhor, para aqueles que lutaram contra si mesmos, seus vícios, suas misérias, escutarão, pois, uma sentença amorosa. Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Ah, que grande glória, que grande alegria para aqueles que realmente foram servos de Nosso Senhor, realmente fizeram
valer a pena e honraram o seu santo batismo, a sua pertença à Santa Igreja Católica. Aqueles que realmente, ano após ano de sua vida, se prepararam para as bênçãos de Nosso Senhor. Dia após dia buscaram estar cumprindo os seus deveres de Estado. Buscaram cumprir a vontade de Deus em suas vidas. Vinde, benditos de meu Pai. E virá este juízo para confirmar a sentença já lavrada no dia da nossa morte, no juízo particular, que nos aguarda a todos, mais cedo ou mais tarde, pois nós já teremos o juízo particular. E também este juízo, pois haverá para manifestar a justiça de Deus e a glória de nosso Redentor, para a confusão dos maus e para a ventura, para a felicidade dos bons. Estimados irmãos, repetimos, estamos no primeiro domingo do Advento. Estamos iniciando um novo ano litúrgico, um novo ano eclesiástico. Aproveitemos para revisar a nossa vida e nos preparar bem. Se não estamos limpos, se não estamos puros, se não estamos de consciência tranquila para celebrar o Santo Natal, para receber o Menino Deus em nossa alma, meu Deus, como estaremos para o juízo? Como estaremos para nos apresentar diante do divino juiz? Pois ainda há tempo, ainda temos a oportunidade de fazer uma boa confissão, de fazer uma revisão de nossa vida, de aproveitar cada instante para nos unir cada vez mais a nosso Senhor, para levarmos uma vida espiritual séria. Acompanhemos durante os domingos seguintes, pois o desenrolar de tudo isso, desta preparação tão grandiosa para o nascimento de nosso Salvador. E ao mesmo tempo pensemos que mais cedo ou mais tarde poderemos estar diante de nosso Senhor para prestar contas de nossa vida. Imitemos, pois, nossa boa Mãe do Céu, Nossa Senhora, a Virgem Santa, que pela sua pureza, pela sua humildade e pela sua íntima união com Deus, que se preparou para receber o Menino Deus, que ela também nos ajude a nos prepararmos dignamente para a vinda do Salvador. Que os santos, de modo especial São João Batista, pois também que seja nosso guia, nosso modelo para preparar os caminhos do Senhor, preparar a vinda de nosso Salvador em nossa alma, a vinda de nosso bom Deus como juiz. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e possamos seguir com a nossa preparação, com o nosso entusiasmo também, não é? Pela espera de nosso Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.